Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago um assunto de grande importância, um assunto muito atual. Vou falar sobre um livro de grande interesse que eu, por acaso, li e estudei profundamente e creio ser um dos livros mais importantes para percebermos a importância que têm as novas tecnologias do numérico, ou seja, o poder da internet, das redes sociais, de tudo o que constitui as novas tecnologias informáticas. Eu estou a falar de um livro importantíssimo que tem o nome de A Era do Capitalismo da Vigilância. Portanto, a era do capitalismo da vigilância, a disputa por um futuro humano na nova fronteira do poder. Este livro é escrito por uma autora, Josna Zuboff, que é, portanto, professora emérita da Cátedra Charles Edward Wilson da Harvard Business School e professora associada do Berkman Klein Center for Internet Society de Harvard Law School, desde o final da década de 1980. Então, esta autora estuda os fenómenos informáticos, tecnológicos, já desde a década de 80, que se interessa pelo efeito social das novas tecnologias. Portanto, é uma autora que estuda os efeitos sociais das novas tecnologias informáticas. Escreveu 3 obras marcantes, cada uma delas editada no início de uma nova era tecnológica. Portanto, em 88 publicou In the Age of the Smart Machine, The Future of Work and Power, em que antecipou a revolução que os computadores provocariam nos locais de trabalho, primeiro livro dela. Segundo livro, no início do século XXI, publicou The Support Economy, White Corporation, Air Failing Individual and the Next Episode of Capitalism, em que previu o desenvolvimento do capitalismo digital e dos serviços criados à medida do consumidor, e por fim, a era do capitalismo da vigilância, que é este livro que nós vamos ver, a disputa por um futuro humano na nova fronteira do poder, que analisa o modo como os utilizadores deixaram de ser simples clientes, passando a ser a própria matéria-prima de um novo sistema, portanto, que podemos mesmo dizer sistema de vigilância. Pois bem, este livro, de grande interesse, quando eu anunciei que ia fazer, portanto, a apresentação desse livro, eu tive alguns comentários, um deles sobre a palavra capitalismo. Porquê que a autora utiliza neste livro a palavra capitalismo? Bom, a autora utiliza a palavra capitalismo, nada tem a ver com o sistema em si, se é melhor que outro sistema, se não é, se é pior, absolutamente nada a ver com isto. Ela apenas utiliza o sistema, a palavra capitalismo, para poder fazer compreender aos leitores que se trata, portanto, do capital financeiro que está a ser desenvolvido hoje no mundo pelas grandes empresas dos capitais, não é? E então eu decidi rapidamente, para não confundirmos as coisas, e vai haver muita matéria neste vídeo, por isso eu vou ter que ser muito rápido, eu vou aqui definir a definição rápida de capitalismo. Portanto, dicionário de história, é mais fácil, sistema económico e político em que os principais fatores de produção, controlados pelo setor privado, são operados competitivamente com vista à obtenção de lucro. Atenção, porque há pessoas que dizem que o capitalismo tem a ver com o Estado. Não tem a ver com o Estado. É que umas pessoas dizem que o liberalismo é esta definição que eu dei e o capitalismo tem a ver com o Estado. Não. O capitalismo, de facto, tem a ver com a produção do lucro pelo setor privado, que são as grandes empresas, ou pequenas e médias empresas também, não é? E tem a ver com a movimentação da própria, da própria economia em si, não é? Do próprio sistema, que é um sistema, ao fim e ao cabo, económico. Pronto, dito isto, portanto, a autora utiliza esta palavra não como crítica ao capitalismo, atenção, absolutamente nada, este livro não tem absolutamente nenhuma crítica ao capitalismo em si, tem uma crítica ao chamado capitalismo da vigilância, que eu agora vou definir, porque a autora explica isto logo na entrada
Logo na entrada, a autora dá-nos aqui a definição do que é o capitalismo da vigilância, escrito pela autora. Portanto, capitalismo da vigilância, uma nova ordem económica que se apropria da experiência humana e que a usa de forma encoberta como matéria-prima em práticas comerciais de extração, previsão e venda. Uma lógica económica parasitária, portanto, segundo as palavras da autora, na qual a produção de bens e serviços se subordina à nova arquitetura global de modificação comportamental. Portanto, tem muito a ver com modificação comportamental. Uma mutação descontrolada do capitalismo, lá está, estão a ver? Modificação descontrolada do capitalismo, marcado pela concentração de riqueza, saber e poder sem precedentes na história humana. O enquadramento fundamental da economia de vigilância, uma ameaça tão significativa para a natureza humana no século XXI, como foi o capitalismo industrial para o mundo natural dos séculos XIX e XX. Portanto, a autora também vai buscar exemplos do capitalismo, chamado capitalismo industrial. A origem de um novo poder instrumentário, que nós vamos estudar o que é instrumentário, ou instrumentalismo, que começa a dominar a sociedade, apresentando assombrosos desafios para a democracia de mercado. Um movimento que procura impor uma nova ordem coletiva, baseado na certeza total. Uma expropriação dos direitos humanos essenciais, que melhor se descreve como uma tomada de poder vinda do topo, o derrubo da soberania do povo. Portanto, isto aqui é um livro fundamental para se perceber a chamada era digital, não é? Porque nós entramos na era informática, na era digital, e isto é um livro-chave para compreender. Esta autora consegue fazer aqui, é um livro comprido, tem quase 600 páginas, foi difícil eu ler isto tudo. Tirei os apontamentos todos, tenho aqui tudo, vou tentar fazer isso num vídeo, ler rapidamente as passagens principais, explicar o que é que esta autora nos quis transmitir. Portanto, já vimos o que é o capitalismo, chamado o capitalismo da vigilância. A palavra vigilância significa vigiar. Portanto, ela vai falar numa palavra importantíssima, que depois alguns autores importantes que eu vou falar, que a autora fala, vão, portanto, explicar o que é, que tem a ver com o instrumentarismo. O que é o instrumentarismo? E nós vamos aqui na página 23 do livro, portanto, página 23, temos a definição do que é, portanto, o instrumentarismo. O livro está todo marcado, portanto, e diz assim: desta forma, o capitalismo da vigilância dá origem a uma nova espécie de poder a que chamo instrumentarismo. O poder instrumentarista conhece e modela o comportamento humano em nome de interesses alheios. Sem recorrer a armamento nem a exércitos, exerce a sua vontade por via da automização de uma arquitetura computacional ubíqua composta por dispositivos, elementos e espaços inteligentes ligados a uma rede. E depois em baixo continua a dizer: os capitalistas da vigilância, portanto os capitalistas da vigilância e os seus agentes de mercado estão agora empenhados na intensificação contínua dos meios de modificação comportamental. Atenção a essas duas palavras, modificação comportamental, e na capacidade recoltora do poder instrumentarista. Portanto, o instrumentarismo é isso. Portanto, o instrumentarismo é, ao fim e ao cabo, a forma de recolher informações para moldar o comportamento. Porque nós temos as redes, não é? Que nos vão trazer, portanto, as redes que nos vão trazer o suporte informático, em que vários usuários, portanto, os usuários são aqueles que utilizam, somos nós, não é? Nós somos usuários e vamos entrar em uma série de redes por via internet. E o que é que o capitalismo da vigilância faz? Vai recolher as chamadas marcas digitais. Nós temos as nossas marcas, por exemplo, no Facebook, no YouTube, no Google, no Twitter, no WhatsApp, seja onde for, nós deixamos as chamadas marcas digitais, que é aquilo que nós fazemos, a nossa atividade nessas redes. E o capitalismo da vigilância vai criar, portanto, o instrumentarismo, em que vai estudar o nosso comportamento perante a nossa atividade nestas redes, que é isso que esta autora está aqui a dizer. Então, podemos dizer que portanto, as letras, as insígnias
chamadas GAFAM, que são a Google, a Apple, a Facebook, a Amazon, a Microsoft, e haverá mais ainda, mas pelo menos essas são as 5 mais importantes, designam, portanto, as principais empresas, grandes empresas, enormes empresas, por isso é que em inglês chama-se Big Tech, são elas que vão fazer este processo. Portanto, são elas que vão ter acesso, e agora na China também temos também empresas da China, não é? E aqui, então, vamos ler na página... Portanto, vamos ler na página 26 do livro, sempre, portanto, eu selecionei sempre as passagens do livro, estou a ler sempre segundo a autora Jochen Zuboff, não é? Jochen Zuboff. Aqui a autora nos diz: os capitalistas da vigilância sabem tudo sobre nós. Contudo, as suas ações são-nos desconhecidas. Acumulam vastos domínios de conhecimento novo a nosso respeito, mas que não se destina ao nosso uso. Lá está, não se destina aos usuários. Preveem o nosso futuro para benefício de outros, não dos nossos. Dito aqui pela autora. Portanto, podemos já ver que há aqui um estudo comportamental sobre os usuários que acabam por fazer massas, não é? Massas de pessoas, não é? A autora vai citar o Carl Polanyi, e eu vou agora para a página 56 do livro, e a autora nos diz o seguinte: 35 anos antes da influência de Hayek, que é aquele, e Friedman, que são dois grandes autores economistas do chamado liberalismo, não é? O grande historiador Carl Polanyi escreveu com eloquência sobre o crescimento da economia de mercado. Os estudos de Polanyi levaram-no a concluir que as operações de um mercado autorregulado são profundamente destrutivos quando isentas de leis e de políticas que lhes sirvam de contrapeso. Se não houver freios e contrapesos, um mercado deixado a si próprio, desenfreado, completamente nas mãos dessas grandes big techs, digamos assim, pode-se tornar um problema, nos diz aqui a autora, dito também pelas palavras de Carl Polanyi. E a autora vai citar aqui na página 61, vai falar de outro autor, Thomas Piketty, portanto, na página 61, e eu vou ler esta passagem, vou tentar ver se consigo ler tudo, as passagens todas, há pouco tempo, tem que ser muito rápido, nos diz assim: tal como adverte Thomas Piketty, lá está, uma economia de mercado sem governo contém forças de divergências poderosas que representam uma ameaça potencial para as sociedades democráticas e para os valores da justiça social nas quais estas se baseiam. Muitos académicos começaram a descrever essas novas condições como neofeudalismo marcado pela consolidação da riqueza e do poder das elites. Portanto, as palavras de Jochen Zuboff. Portanto, das elites, mas muito além do controle do povo, lá está, e dos mecanismos de consentimento democrático. Isto já é uma coisa que escapa ao próprio processo democrático. Portanto, continuando, a autora vai nos falar de uma série de pressupostos no livro, de tecnologias estas que foram ao longo do tempo, não é? Conforme foram surgindo as várias empresas, por exemplo, a Google, a Facebook, várias empresas foram surgindo e essas empresas foram desenvolvendo um chamado estudo do comportamento. E também a inteligência artificial. Muita atenção, que hoje tem que se estudar a inteligência artificial, porque essas grandes big techs, essas grandes empresas, estão a apostar nessas inteligências. E tudo o que nós temos agora ao nosso acesso, este próprio telemóvel na qual eu estou aqui a fazer o vídeo, é inteligência artificial. E também objetivos que essas empresas têm em desenvolver vários projetos. Portanto, essas empresas, a Google, a Microsoft, a Apple, todas essas empresas têm vários projetos centrados na inteligência artificial e também no transhumanismo, que eu já tenho um vídeo sobre isso, não vou agora falar sobre isso. São alguns projetos que essas empresas têm. Portanto, aqui vamos ver agora as tecnologias de rastreamento. Vamos à página 161. Passamos diretamente para a página, porque eu não posso falar do livro todo, não é? Como é óbvio, não é? E aqui na página 161 podemos ler a recolha da informação pessoal através das capacidades do Wi-Fi
e câmara de Street View, a captação de comunicações de voz, o desvio de configurações da privacidade, a manipulação de resultados de pesquisa, a retenção extensiva dos dados de pesquisa, o rastreamento de dados de localização dos smartphones, tecnologias envergáveis e capacidades de reconhecimento facial, recolha secreta de dados dos estudantes para fins comerciais e a consolidação dos perfis dos utilizadores, usuários, por toda a gama de serviços e dispositivos da Google, para indicar algumas situações e para servir para estudos comportamentais. E agora vou falar daquilo que acontece, que é quantas vezes nós vamos ao Google, fazemos uma pesquisa, vemos um artigo e depois de repente vamos ao YouTube, aparece lá o artigo, ou artigos semelhantes. Isto chama-se algoritmos inteligentes, faz parte da inteligência artificial, e como a nossa atividade está a ser estudada, eles sabem de antemão quais são os nossos gostos. Isto faz parte do capitalismo da vigilância. Todo este livro fala sobre isso. Esta autora estuda esses processos desde 1980. E nós temos aqui, então, vamos agora ler página 273, mais uma passagem muito interessante. Há aqui alguns esquemas também, bastante interessantes. Este livro é muito bom, eu aconselho a compra deste livro. E nós vamos ver o que é que está aqui escrito. O capitalismo da vigilância depende de operações que sejam secretas, o que significa que a maioria de nós não sabe, nem poderá saber a que ponto o nosso telemóvel é também um dispositivo de rastreio para a vigilância empresarial. Capitalismo da vigilância. Página 273. Rapidamente, a autora vai nos falar de um autor que eu já conhecia, que eu já tinha feito alguns estudos, que é Alex Pentland. Alex Pentland, não sei se é assim que se diz, mas penso que seja isso. Alex Pentland, que é o professor da MIT, Media Lab, pesquisador de física social. Eu vou explicar também o que é que significa física social, que é o estudo do comportamento sobre as pessoas, os usuários. Portanto, e este autor aqui, portanto, na página 459, ou agora até a página 459, eu tirei muito mais passagens, mas não vou conseguir, é impossível conseguir aqui trazer tudo aos meus amigos. Há muita informação neste livro. Este livro é uma autêntica enciclopédia sobre o assunto da informática digital e sobre o capitalismo da vigilância. E aqui nos diz, Alex Pentland é um autor ou coautor prolífico, tendo redigido centenas de artigos e estudos na área da ciência de dados e também um agente institucional de destaque, conselheiro de um rol de organizações, incluindo o Fórum Económico Mundial, a Data Pop Alliance, a Google, a Nissan, o secretário-geral da ONU. O laboratório de investigação da Pentland é financiado por um conjunto famoso de empresas consultoras e governos: Google, Cisco, IBM, Deloitte, Twitter, Verizon, a Comissão da União Europeia, o governo norte-americano, o governo chinês e diversas entidades preocupadas com o motivo porque não sabemos o que se passa pelo mundo. Portanto, esta informação está toda aqui, na página, portanto, 459. Portanto, a quantidade de empresas, de organizações transnacionais, de pessoas e até de governos que estão metidos em todo esse processo de capitalismo da vigilância. Continuando, rapidamente, a autora nos fala no Big Data, que é toda essa grande informação no meio dos servidores, não é? E aqui na página 473, rapidamente, podemos ler, mais uma vez, o Big Data dá-nos a oportunidade de observar a sociedade em toda a sua complexidade através de milhões de redes de trocas entre pessoas. Se tivéssemos uma visão divina, omnividente, então poderíamos potencialmente entender como funciona realmente a sociedade e adotar passos para resolver os nossos problemas. A importância de toda essa observação gigantesca da Big Data, não é? E o poder que isto pode trazer, não é? A autora vai aqui desenvolver um conceito que é chamado física social e a utopia instrumentista, já vimos o que é, do tal Alex Pentland, 481, página 481. Portanto, eu estou a ler passagens da autora para nos mostrar os temas, não é? E aqui nos diz, quer Skinner, F.B. Skinner, não é? Quer Pentland, F.B. Skinner, portanto já vamos ver do behaviorismo, que é uma teoria filosófica do estudo comportamental, que já vamos ver isso, acreditam que as utopias
tem autoridade para impor o seu plano. A sociedade instrumentarista é uma sociedade planeada, produzida segundo o controle pleno dos meios de modificação comportamental. Nem os planeadores de Skinner, F.B. Skinner, nem os afinadores de Pentland rejeitam a responsabilidade de aplicar o poder que molda o superorganismo. Portanto, isto na página 481. A autora nos fala também numa situação rapidamente que é o texto sombra. O que é que significa texto sombra? Nós temos, quando nós deixamos as nossas marcas digitais nas redes, não é? Por exemplo, nós publicamos uma publicação, uma foto, uma coisa qualquer, um vídeo, nós temos aquilo que nós vemos, que é a nossa informação, que é chamado texto do usuário, que é o nosso texto. Por trás existe um texto sombra, que é aquilo que nós não vemos, que é aquilo que só, portanto, neste caso, os capitalistas da vigilância, que são servidores e as pessoas, porque são pessoas e algoritmos também, que estão por trás de todo esse processo, só eles têm acesso a isso. É a mesma coisa que num governo haver o plano para, portanto, o plano para as pessoas, não é? E depois também, ou seja, a agenda do partido político para o público e depois a agenda que só é para o partido, não é? É sempre isso. Há sempre duas agendas dentro dos partidos políticos. Aqui também é a mesma coisa. O texto dos usuários e o texto de sombra que ninguém vê. Portanto, na página 564, a autora vai nos falar de uma coisa muito interessante que eu sublinhei, fiz questão de sublinhar, que é a importância da mídia em todo esse processo. A importância da mídia. E o que é que a mídia nos diz aqui? Aqui temos nesta passagem, página 564, lemos: portanto, as ambições avassaladoras por parte da Facebook, da Google, de suplantarem na internet o jornalismo profissional, ambas as empresas se interpõem entre os editores das notícias e os seus públicos, submetendo os conteúdos jornalísticos às mesmas categorias de equivalência que predominam nas restantes paisagens do capitalismo da vigilância. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o jornalismo e toda a mídia estão completamente, digamos assim, ordenadas por estas grandes empresas e estes grandes, digamos assim, fazedores de comportamento, não é? Porque é essa as palavras. Portanto, podemos ver na página, não sei se aqui estarei certo ou não, mas eu vou aqui ver, mas não vou falar disso porque isto será na conclusão. Vamos aqui ver mais umas palavras que precisamos perceber. A renderização, porque a autora fala muito nisso e é preciso perceber o que é a renderização. Quem tem cursos informáticos, quem está dentro do assunto sabe, não é? Que é o processamento ou criação digital de uma imagem. A autora fala também da monetização e desmonetização, os meus amigos também já sabem o que é. E a autora vai nos falar uma coisa muito interessante, que é, ela vai dizer que os capitalistas da vigilância não têm a ver com os totalitarismos, nem têm a ver com George Orwell e o livro 1984, não tem, que é chamado O Grande Irmão, não tem a ver com isso. Antes, pelo contrário, ela vai denominar o grande outro. É assim que ela vai falar do capitalismo da vigilância, o chamado grande outro, que já vamos perceber o porquê que esta autora nos fala disso. E este grande outro acaba por fazer, ao fim e ao cabo, acaba por tirar a liberdade, a individualidade, o livre-arbítrio e vai criar uma coisa que a autora denomina por indiferença radical. E aí é preciso ler o livro. Não consigo explicar agora isto aqui. A indiferença radical é a indiferença do próprio ser humano. O ser humano acaba por ser o produto. Ou seja, já não é as redes sociais, já não é a própria internet que nos serve, nós é que servimos a eles. Nós é que somos o produto. A partir daí começa a ser isso. Que é isto o capitalismo, o grande perigo do capitalismo da vigilância. E a autora aqui nos faz três grandes perguntas. Quem sabe, quem decide e quem decide quem decide. É preciso ler o livro para depois entender o que é que a autora nos fala. E a autora nos leva quase no fim ao modelo colmeia, ao chamado modelo colmeia, que é a colmeia das abelhas, não é? Que é o projeto destes capitalistas da vigilância, criar um modelo de colmeia, milhões de abelhas e a rainha no centro, que é o centro de comando e as abelhas todas à volta. A autora nos fala também de vários casos, o caso bem conhecido da Cambridge Analytica, já falei sobre isso no vídeo Inteligência Artificial, fala-nos sobre Street View, a Beacon,
a Gimel Glaze, a New Fate e as revelações em 2013 do muito conhecido Edward Snowden, não é? Que há um livro e tudo que fala sobre essas revelações que aconteceram em 2013, que isto é outro vídeo, os meus amigos podem pesquisar, mas a autora aqui nos dá como exemplos. Fala-nos também em 3 grandes livros. O livro de F.B. Skinner, Walden 2, que é um livro importantíssimo, apenas relembrar aos meus amigos no dicionário de filosofia, rapidamente, o que significa, portanto, o behaviorismo, que é a doutrina que afirma nada poder ser conhecido a não ser pela observação externa. Nega a introspeção como fonte de conhecimento. O seu principal representante é Watson e F.B. Skinner. Portanto, para ele, a psicologia não pode ser senão a ciência do comportamento, que é o behaviorismo. O behaviorismo é isso, é a ciência do comportamento, e é isto que estão a fazer todos esses grandes, portanto, cientistas da física social, do comportamento dos usuários na internet, que é isso que está a acontecer. Fala noutro livro muito importante do Alex Pentland, voltamos outra vez ao professor da MIT, não é? Em que nos fala, que é o livro Social Physics, que é um livro muito interessante. E por fim também, Karl Polanyi, que já falámos dele, e um livro muito interessante, As Grandes Transformações, que analisa as grandes transformações sociais da era do capitalismo industrial. A diferença, portanto, nos anos 40 e 30 do capitalismo industrial, que depois passou para o capitalismo da informação, que depois agora está no capitalismo da vigilância. Está, portanto, a se aproximar do chamado capitalismo da vigilância. Portanto, que são 3 grandes modernidades. Lá está, capitalismo industrial, capitalismo de informação e capitalismo da vigilância. As 3 grandes transformações por que passaram as nossas sociedades, aqui no livro, a era do capitalismo da vigilância. Outras palavras também, predictibilidade, que é a previsibilidade. Tudo se baseia na previsibilidade do usuário, sempre na previsibilidade do usuário. E por fim, a conclusão, na página 572, o livro também, o vídeo já vai adiantado, portanto, 572, podemos ler a melhor maneira de descrever, dito pelas palavras da autora, a melhor maneira de descrever o monstruoso capitalismo da vigilância, antidemocrático e anti-igualitário, é caracterizá-lo como um golpe dirigido a partir do topo pelo mercado. Não se trata de um golpe de Estado, nem de um coup d'état, um golpe de Estado, não é? No sentido clássico, mas antes de um coup de gens, golpe de gente, um derrubamento das pessoas dissimulado sob a forma desse cavalo de Troia tecnológico que é o grande outro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que por meio do capitalismo da vigilância, nós estamos a ser estudados, o nosso comportamento, nossas marcas digitais estão todas a ser retidas, toda a nossa informação, toda a nossa privacidade está a ser, portanto, guardada, estudada, analisada. Com isso, este grande outro, além de fazer negócio, porque é isto que acontece, é negócio, connosco, fazem negócio connosco e ao mesmo tempo estão a moldar o nosso comportamento. Eu vou dar um exemplo. Desde que apareceu o Facebook, os likes, tudo o que acontece no Facebook, as partilhas, as publicações que nós recebemos, tudo isso está a gerar uma modificação comportamental, isto é tudo progressivo, não é? Que está a moldar, portanto, as sociedades, neste caso as sociedades ocidentais e mundiais. Nós podemos ver as várias palavras do CEO da Facebook, não é? Mark Zuckerberg, que muitas vezes nas suas palestras falam-nos numa comunidade mundial. Unir toda a gente por meio das redes numa comunidade mundial. Que é isso o grande objetivo. Estudar o comportamento das massas, usar este comportamento, as marcas digitais, fazer disso um negócio, moldar o nosso comportamento, levar-nos a eles e não eles a nós. Ou seja, eles não estão a nosso serviço, nós acabamos por ser nós os cobaias dessas grandes empresas, e é isso que este livro fala. Eu não estou a dizer que concordo ou não com isto que está aqui, mas é isto que este livro aqui fala. Também pesquisei sobre a autora, não consigo perceber se a autora é de esquerda ou de direita, sinceramente, não tenho informações sobre isso. Quem quiser pesquisar pode pesquisar, mas isto não tem a ver com política, não tem a ver com direita nem esquerda, tem a ver com as modificações que as tecnologias estão a trazer. E eu creio, agora para acabar o vídeo,
que há aqui dois grandes caminhos. Abrem-se à nossa frente dois grandes caminhos. Um caminho de liberdade, em que as tecnologias vão ser para o nosso bem, para nos servir, para o nosso bem-estar, que é, portanto, a internet de todas as coisas, para o nosso bem-estar, o Big Data que vai nos proporcionar uma melhoria, um progresso para o nosso bem. E existe outro caminho paralelo, que é o caminho do totalitarismo digital, que é aquilo que eu chamo uma sociedade de vigilância, em que nós vamos estar completamente submetidos a uma nova realidade, completamente controlados, completamente vigiados, completamente submetidos a uma nova sociedade, uma massa de usuários e, portanto, um centro de comando, com meia dúzia deles, não é? Que é a tal colmeia, a rainha no meio e as abelhas todas à volta. Eu não sei qual é o caminho que o mundo vai tomar. Não vou aqui falar disso, porque não é esse o objetivo do vídeo. Mas fica aqui a reflexão para vermos a importância que essas grandes big techs que eu falei, a importância de tudo isso, a importância deste capitalismo de vigilância, tudo isso que está a acontecer. É um livro muito importante que está à venda aí nas livrarias todas. Esta autora fala aqui, é um bocado complicado o livro é difícil de ler, não é fácil, para quem já tem também alguns conhecimentos informáticos, mas também quem não tem também consegue, basta ir ao dicionário quando não souber alguma coisa, mas é um livro muito interessante que eu aconselho a sua leitura para nós estarmos vigilantes sobre o tipo de sociedades que vão acontecer no futuro e que estão a acontecer já e que vão acontecer no futuro, e espero com isso ter sido útil mais uma vez. Portanto, fica aqui a minha grande recomendação, a era do capitalismo da vigilância, a disputa por um futuro humano na nova fronteira do poder, Joshem Zuboff. Portanto, aqui o livro. E até uma próxima.